Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Negócios. A gente está aqui no VDV Cash na temporada 2026. Estou com meu sócio e parceiraço Hugo. E ainda não posso apresentá-la, mas a gente começa com o pé direito, chave de ouro. Trazemos aqui uma empreendedora nata que saiu do zero, ou melhor, ela pode contar essa história para nós daqui a pouquinho, mas que está construindo um império com as vendas online. E eu tô falando da queridíssima Top Seller VDV de 2025, Maíra Augusto. Seja muito bem-vinda ao nosso Papo obrigada. De Negócio. Seja bem-vinda. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, Hugo? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada, viu? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? E lembrando que eu tô completando esse mês 1 ano de parceria com a VDV. Um ano agora? Um ano agora. É verdade, né? Você começou no comecinho do ano de 2025. 1 ano de VDV. Olha só, passa tão rápido, né? Pois é. Parece que foi o quê? Uns 3, 4 anos? Nossa, parece que foi a vida toda, Distorceu o tempo nesse período. Exatamente, total. Então, Rapaz, assim, tem história, hein? Momento importante, né? Depois de 1 ano, né? Tá aqui conversando com vocês e poder contar um pouco a história, né? De tudo que rolou. Então, momento especial. Nossa, baita especial. Porque a gente conhece um pouco da tua história, né? Mas a galera acaba vendo o teu resultado muito à frente. Você tá com a gente lá no clube, tá com a gente lá nas mentorias, sempre aparece nas imersões. Mas muita gente não conhece o bastidor. Então eu queria já puxar esse papo aqui para você falar para nós lá de trás. Da onde que veio essa fome de empreender? Essa fome da Maíra que faz acontecer e faz o que precisa ser feito para ter esses resultados. Da onde que veio isso? É da família? Já vinha dos negócios? Conta um pouquinho para nós. Então, né, Hugo, eu sempre tive essa veia de liderança, né? Então, desde sempre, eu sempre gostei muito de estar à frente, de saber de todos os pontos de negócio, tudo. E a gente, né, meu pai, ele sempre teve empresa, né? Então, eu venho de uma família de empreendedores. Então, a gente sempre teve acostumado, né, com esse ambiente de empresa, ter funcionários, ter fornecedores, tal. E então minha jornada começou cedo, né? Então eu comecei a trabalhar com meu pai desde os 14 anos, né? Desde os 14 anos, né? E aí fazendo aquelas funções, né? Ia lá para a empresa, aí separava caixa, separava pedido, tal, não sei o quê. E aí, quando eu fui ficando mais velha, e as tarefas foram aumentando, né? Então, então agora você vai fazer uma parte da administração, agora você vai conversar com o cliente, agora você vai me ajudar aqui no financeiro. Então, assim, tudo que eu fui aprendendo ao longo da vida, né, foi realmente vivenciando o negócio. Mas né? o seu pai sempre esteve no ramo de autopeças ou foi na reta final que ele entrou para esse segmento? Ele sempre esteve no ramo de autopeças, né? Então, e foi eu nasci... loja física? Fabricante, ele sempre foi fabricante. Né? Ele distribuía para as lojas físicas. Isso, exatamente. Então, meu pai é aquele cara do chão de fábrica mesmo, o cara que desenvolve engenharia, apesar dele não ser engenheiro, um cara, assim, muito autodidata, né? Então, ali foram começando negócios, eu fui desenvolvendo mais na parte administrativa, né? E ele na parte mais de desenvolvimento de peças. E aí, a gente foi se unindo e a gente a gente trabalhou juntos, acho que durante uns 13, 14 anos, assim, juntos, né? Caramba, muito tempo, hein? Então, bastante tempo, né? Mas o que fez você sair do negócio com o teu pai? Porque tinha um êxito lá, né, junto com o teu pai. Vocês tinham um negócio que rodava bem há muitos anos, não é isso? Isso, há muitos anos. Aí, o que aconteceu? Em 2018, né, chegou uma proposta de uma multinacional para poder comprar a empresa e, na época, a gente vendeu, em 2018, né? Então, ali também foi um grande marco ali para nós, né? Porque você ter uma empresa que ela foi vendida, né? É porque é uma empresa de sucesso, né? E aí, a partir daí, meu pai continuou dando consultoria, né? Na empresa que era nossa, ele continuou lá ainda durante 5 anos e tal. E eu sempre gostei muito de atividade física, desse mundo fitness e tal. E aí, o que eu fui fazer depois, fui abrir uma empresa de marmitas congeladas. Então, em 2018, teve o momento da venda da empresa, seu pai seguiu consultoria e você foi por outro caminho. Fui por outro caminho. Você não estava com ele na consultoria mais, vocês se desligaram ali, 2018 em diante. Exatamente, aí a gente se desligou ali e eu fui abrir essa empresa de marmitas congeladas, né? Então, na época, era um sonho, né? Porque eu queria mexer com
alguma coisa na área fitness mesmo, né? Que era a minha paixão ali. Desbravar um novo negócio, assim, completamente diferente, né? Totalmente diferente, né? E eu falei assim, pô, acho que eu tenho bagagem pra isso, né? E beleza, aí abri essa empresa, né? E aí eu tinha casos, assim, de inspiração, né? De benchmark. Então, eu amava a história da Pronto Light, né? Vocês conhecem a Pronto Light? Não. É uma empresa bem famosa lá de São Paulo, né? Eu acho que é um dos grandes players do mercado, assim, nesse setor, né? É Livup. Vocês conhecem? Sim. Eu já vi. Já ouviu falar? Anúncio e tal. Enfim, então eram casos ali que eu me inspirava e falei, vou abrir uma empresa disso aí. E vai dar muito bom, que eu acho que hoje em dia eu tenho bagagem, tenho dinheiro pra fazer os investimentos e tal, e vamos pra cima, né? Uma parte da venda foi pra você, outra parte da venda pro seu pai, é isso? Exato, exatamente. Você tinha ali um investimento pra começar esse negócio. Exatamente. E aí, como é que foi essa jornada? Então, né, essa jornada, ela foi, assim, vamos dizer assim, de bastante aprendizado, né? Então, comecei ali no primeiro ano, né, com os investimentos, e eu não tinha noção alguma sobre o negócio, né? Eu só sabia que eu administrava antes autopeça, então isso daí eu vou conseguir administrar uma cozinha, né, esse formato e tal, e fui pra cima. E aí, que essa empresa, eu fiquei 4 anos com essa empresa, e essa empresa, ela nunca deu R$1 de lucro. Quantos anos? 4 anos. Caraca. Então, foram 4 anos injetando dinheiro. E aí, até que uma hora que o dinheiro acabou, e aí foram indo meus bens. Aí tive que vender carro, aí pegar empréstimo, pega Pronamp, tudo pra fazer o negócio acontecer, né? Só que não aconteceu, né? Então, dali, foi um negócio assim... Que eu falo, foi pra minha jornada, assim, aquele foi o momento que eu falei, eu sou um fracasso. Falei assim, teve um momento da gota d'água, assim? Teve o momento da gota d'água, e até que meu pai chegou em mim e falou, você já perdeu dinheiro, você já perdeu seus bens, você já... Dívida, chega, né? E aí eu pensando, falei, não tenho mais o que fazer. Realmente eu tenho que parar com isso daqui, porque... Por mais que eu sempre fui uma pessoa de muito empenho, muita execução, muita energia, eu tava lá o tempo todo e fazendo todas as coisas, mas eu não tinha conhecimento para aquilo, né? Eu não era do ramo, né? E isso fez a total diferença dentro do negócio, né? Então, você vê que, geralmente, restaurante sempre tem um sócio que é o investidor e tem o sócio que é o operador, né? O operador, né? Porque assim dá certo. Que tem que conhecer um pouco mais do tem chão, que que no caso ali é a cozinha, né? Tem que estar com a barriga no balcão mesmo, né? Tem que estar com a barriga no balcão. E assim, eu tinha só pessoas que eu coloquei pra me ajudar a trabalhar ali. Então, eu tinha um chefe de cozinha, que na época recebia muito bem. Ele até era um chefe de cozinha que trabalhou com Helena Rizzo, com pessoas em restaurantes, assim, 4, 5 estrelas, renomados. Um cara de renome e tal. Um cara de renome, ele sabia fazer as coisas, mas, a parte administrativa ali do negócio foi toda indo pro buraco. Você meio que veio numa crescente com seu pai, você teve um ápice, um sucesso, uma venda de empresa e, nas suas palavras, você chegou ali no fundo do poço no momento que você falou, basta, chega. Exatamente. O que o fundo do poço te ensinou, Maíra? A minha autoestima, assim, foi pro buraco, porque ele tinha... como se tudo aquilo que eu tivesse feito a minha vida inteira, né? Porque eu tinha uma sociedade com meu pai, e a partir do momento que eu resolvi empreender sozinha... Você teve essa frustração. Tive essa frustração e essa dúvida. Será que eu só sabia fazer porque eu tinha um acompanhamento de alguém, um sócio ali comigo, alguém que ajudava a tomar as decisões? Será que eu sei mesmo o que eu tô fazendo? Será que eu sou boa? Será que eu dou conta de tocar sozinho esse negócio? Será que eu dou... exatamente. Então, ali foi um... E talvez até a insistência dos 4 anos foi um pouco disso, né? Foi. Tentando provar o negócio dar certo. Exatamente. Não, eu sou boa, eu sei fazer, eu vou pra cima e tal. E aí, foi onde veio toda a frustração, né? Então, assim, nesse momento, né, de aprendizado, eu não tive nenhum, né? Então, as coisas demoraram a ficha, assim, pra cair. Eu fui pra um patamar, assim, de realmente perder tudo, que você perde realmente a tua identidade. Você já não sabe mais o que você é, o que você não é, o que você aprendeu. Então, foi um momento ali que eu só fui descobrir realmente os meus talentos novamente depois que
eu me redescobri, assim, dentro do Mercado Livre, né? Mas sabe, antes de você fazer a virada para Mercado Livre, uma coisa que eu vejo muito acontecer, agora eu tô colocando um pouco no livro disso. Modelo de negócio ruim mata bom empreendedor. Porque você tem todo o mindset necessário para fazer o negócio acontecer e a gente vai ver a história mudar, né, nos próximos anos ali da sua história. Mas o modelo de negócio não era um negócio tão bom, né? O Gustavo pode falar melhor numa gestão mais pesada que tem cozinha, que tem mais colaborador. Você tinha uma logística, eu lembro você comentando que era uma logística mais pesada também sobre isso. Sim, a gente chegou a ter 15 funcionários lá dentro. Uma Caramba. operação que faturava 30 mil reais, 25 mil reais. A carga horária era pesadíssima, você pesadíssima, exatamente. Então era um modelo de negócio mais... Não é que ele era ruim, mas ele era mais duro, mais difícil do que, por exemplo, um modelo de negócio online, que é leve, que é enxuto, que é mais escalável. Então, com certeza, na gestão, para conseguir controlar um negócio desse, tem que estar mais robusto, tanto em capital quanto... na própria gestão dia a dia. Cara, em disposição e energia, né? Eu acredito que a palavra que é um modelo de negócios mais pesado, né? Que exige muito mais do empreendedor. Eu acho que essa é a palavra, mais pesado. Mais pesado, né? Aí pegando o gancho, né, Hugo, do que você falou, né, de que você anda vendo muito esse cenário, né? E aí, realmente, são coisas que hoje eu tenho com mais clareza, né? Então, por exemplo, eu coloco, assim, até o sucesso, assim, que eu tive... em 3 pilares, assim, que eu acredito que sejam 3 pilares básicos, assim, para o empreendedor ter sucesso, né? Então, o primeiro deles é conhecimento, né? Conhecimento, eu falo estudo, você, por exemplo, o que eu faço hoje dentro da VDV é me conectar com pessoas que já passaram, que já trilharam aquilo que eu quero trilhar e que encurtam o meu caminho. Pega né? o histórico já, né? Exatamente. Boa. Então... é isso, né? Então, é estudo, conhecimento. O segundo pilar que eu devo também ao sucesso seria a mentalidade, né? Mentalidade é outro pilar que eu acho que é essencial pro empreendedor. Quando a gente fala de mentalidade, a gente fala de resiliência, a gente fala de autorresponsabilidade, a gente fala em solução, né? A pessoa, você tá com uma mentalidade em foco em solução e não em problema. Então... o segundo pilar, eu diria que é esse. E o terceiro pilar, né, que eu coloco é a execução, né? Execução, alta performance, você fazer realmente aquilo que precisa ser feito. Então, se você mesclar esses 3 pilares, né, é impossível de dar errado. Então, na época que eu tinha esse restaurante, eu tinha execução, eu tinha mentalidade, mas eu não tinha conhecimento. E esses 3 pilares desequilibrados é o que você tá afadado a não dar certo, ou a fracassar, né? Faltou uma base do conhecimento. Faltou uma base do conhecimento. Acho que entra muito no ponto que o Hugo trouxe do modelo de negócio, né? Porque é muito daquele negócio de assim, pô, eu tenho disposição, eu tenho execução, mas você entra na direção errada, aí você meio que desperdiça a tua energia com algo que não é fértil, né? Num terreno que não é fértil, que no caso seria esse empreendimento. Porque se você soubesse antes, você conhecesse algum empreendedor que tivesse passado por esse caminho, que você conhecesse margem, modelo de negócio, Exato. Como que é o modelo de gestão, quanto você precisa investir para retornar nisso, eu acredito que talvez teria falado, peraí, é o ramo que eu conheço, mas não é o ramo que eu vou investir. Vou pensar em alguma outra coisa, talvez, né? Exato, exatamente. Eu acho que você já leu meu livro, hein? Porque isso aqui tem no meu livro. Esse conhecimento, mesmo? mentalidade e execução. Vai sair, eu vou te o mandar. criador e a criatura, né? Eu vou te mandar lá. Mas eu queria perguntar um negócio que é legal aqui nessa virada sua. Porque, assim, contar sobre mentalidade no momento que você teve o sucesso fica mais fácil. E as pessoas podem até pensar, a Maíra tá falando agora de mentalidade porque ela deu certo. Mas como que você conseguiu manter e suportar no momento que você estava endividada, estava toda complicada lá atrás, manter a positividade, a mentalidade para poder buscar, para poder executar igual você fez quando iniciou o Mercado Livre? Então, estava difícil, estava num momento completamente diferente, aí você já falou, a autoestima está embaixo, a mentalidade não tá tão afiada assim, tão aguçada assim, mas você teve que ter um empuxo ali para conseguir acelerar o teu negócio para o que ele é hoje. Então, nesse momento, como que foi a virada? E como que você conseguiu, se reerguer naquele momento? Que era um momento difícil, né? Um momento muito difícil, né? Ali você coloca em xeque, assim, tudo aquilo que você já fez na vida, né?
Então, por exemplo, eu tava com um banco me ligando, mais de 500 mil reais em dívidas. A cabeça pesa, cara, nessa hora, assim. Exatamente. Então, assim, até uma coisa que eu sempre gostei, que era atividade física, né? Era uma coisa que eu já não tinha mais vontade de fazer, não tinha... O mundo para, assim, né? Então, quando você chega no fundo do poço, tudo é um problema e é muito difícil de você mudar sua mentalidade, mesmo porque o dia a dia, o tempo todo, você tá vivendo com aquela dificuldade que você não imaginou que você ia passar. Então, por exemplo, eu contei já uma vez pra vocês, né? Então, o fato de, por exemplo, na época, né, minha mãe tinha sofrido um acidente e tal, e ela precisava fazer uma cirurgia. Então, ela teve que ir para um hospital público. Então, quando eu olho isso pra trás, eu na época impotente, sem poder ajudar, sem poder ter os recursos pra poder ajudar na época, isso é uma coisa que te deixa impotente. Você fala, caraca, eu não tenho esse dinheiro pra ajudar. E aí? Nem na época, nem pra pagar o convênio, né? Muito menos isso. Outra situação que me pegou durante esse período, eu vivi esse período, assim, quase 2 anos, né? Por exemplo, de ir no mercado, né? E eu tinha 80 reais na minha conta, né? E aí, você pega e vai no mercado com 80 reais e você tem que meio que ficar escolhendo o que você tem que comprar. Putz. E aí, eu coloquei coisas, fiz a conta meio de cabeça, assim, tal, coloquei no carrinho, né? E fui passar a compra. Na hora que passou, deu 90 e poucos reais. Hora da venda, ó. Se tiver ouvindo, é isso aí, toca o sino aí. Venda. O bicho toca o sino. Não tem um sino aqui, né? Pra você colocar o sino. Você já tá acostumado, né? Então, venda total, é venda. É venda, tem que comemorar. Mas essa é a parte boa da história, então pode ir. Exato. Parte boa não, né? É a parte da virada, que é muito boa. A parte da virada. Então, assim, aí, retomando, quando eu passei lá e deu 90 reais, que aí eu tive que tirar, falei, moça, eu vou tirar isso aqui. Caraca. Porque não vou ter pra pagar. Exato. Aquilo você sai com uma humilhação da tua... de vida, assim, você fala, caraca, eu já vim num negócio super apertado e ainda tive que passar por isso. Então, assim, você vai, a cada dia que vai passando, por mais que você vai tentando sair, criando soluções, tentando sair, ver como que você vai criar uma realidade diferente pra você, né? Vão acontecendo esse tipo de coisa no meio do caminho que você vai falando, por que tá acontecendo isso, né? Por que eu tô vivendo isso e como eu vou mudar, como que eu vou fazer pra mudar essa realidade, né? E até que teve um dia, né, que meu pai tinha me dado um carro, porque eu já tava sem carro, né? Ele, vou financiar um carro aqui pra você e tal, pra pelo menos, você se virar aí, ver o que você vai fazer, se você precisar sair, correr alguma coisa, você tem um carro pelo menos aí na porta. E aí, beleza, e depois eu tava com aquele carro já uns 2, 3 meses ali, com ele pagando financiamento pra mim e tal, então assim, você ter mais de 30 anos e você precisar uma ajuda dos seus pais também, a sua autoestima também já vai lá pra baixo também, então era muito difícil pra mim, né? Aí eu falei assim, quer saber? Vou fazer Uber. Falei assim, não posso chegar mais, por exemplo, numa conta de mercado, numa conta de luz, num aluguel e não ter o dinheiro pra pagar, vou fazer Uber. Só que o carro tava no nome dele, né? Aí, a virada de chave de Mercado Livre aconteceu quando eu fui comentar com ele. Eu falei assim, a partir da semana que vem, me cadastrei no Uber. Falei assim, vou fazer Uber. Aí, ele ficou maluco. Aí, ele falou, meu Deus do céu, Maíra, você não vai fazer isso por nada. Eu não te dei o carro pra isso. Você é puta inteligente, você sabe fazer as coisas. Você conhece todo mundo de autopeças, você viveu no mundo de autopeças, vai vender peça no Mercado Livre, né? Foi ele que deu uma diretriz que deu. Aí. A galera tá vendendo horrores no Mercado Livre. Por que você não vai vender no Mercado Livre? Aí eu, saí chorando, tá? Não foi assim não foi, de pronto, não foi leve, não foi uma conversa gostosa. Agora vai vender no Mercado Livre. Ele matou sua ideia de fazer Uber, né, pô? Matou minha ideia de Uber. Saí chorando daquela conversa com ele. Falei assim, mais uma vez aqui. Aí, fui pra casa, tal. Falei assim, quer saber? Eu não tenho nada a perder. Realmente, né? Mercado Livre é uma plataforma, né? Onde dá pra começar a vender com pouco e tal. Não tinha nada de conhecimento, mas conheci algumas pessoas que já tinham se dado bem dentro da plataforma e tal. E aí, realmente, eu conheço um monte de gente de autopeças, né? Vou tentar me conectar com o meu passado, né? Então, vou ligar pros meus antigos fornecedores e vou ver se alguém me oferece alguma coisa aí pra eu começar, né? Aí,
olha que interessante, né? Isso daí é uma coisa também que eu acho que tem a ver muito com o empreendedorismo, com a lei do retorno, né? Que é uma coisa que eu acredito bastante. Aí eu liguei para um das pessoas, dos representantes, né? Que eu trabalhei no passado e tal. Falei, eu tô querendo vender umas peças no Mercado Livre e tal. Falei assim, será que você não tem nada pra me vender, pra que eu possa começar, né? Aí ele falou assim, você me ajudou tanto no passado, quando eu precisei. Ele falou assim, que imagina que eu ia te negar um negócio desse. Eu vou te mandar aí 4 mil de mercadoria pra você começar. Me paga quando você puder. Esse foi o start. Esse foi o start. A primeira mercadoria, os primeiros anúncios que você fez foi baseado nisso. Foi baseado nisso. Caraca. Ele falou, eu tenho um leque aqui de 30 produtos que eu trabalho e tal, e vou te dar esses 30 produtos, vou te mandar 3, 4 de cada, e você vai vendendo e vai me pagando. O que eu posso fazer e assim, tudo isso por gratidão mesmo, por você ter me ajudado nos momentos que eu mais precisei lá atrás. Caraca. Então, isso é uma coisa que quando eu bati lá o meu primeiro 1 milhão lá no Mercado Livre, a primeira pessoa que eu liguei foi pra ele. Eu falei, caramba, eu queria te agradecer. Há 10 meses atrás, tal, 1 ano e pouco, você me ajudou, né, me confiando, né, em mim e tal. E eu falei assim, foi daí que eu comecei, né, com alguém me dando o primeiro voto de confiança. E você não tinha conta, não tinha nada no Mercado Livre, você teve que abrir tudo do zero, teve que abrir em outro nome? Aí eu tive que abrir no nome do meu pai, teve aquele caos inicial ali, né? Caos inicial, devendo pra todo mundo. Nome sujo. Então, assim, não tinha credibilidade nenhuma, tinha a confiança das pessoas que me conheciam do passado. Então, eu acabei pegando o CNPJ do meu pai, né? CNPJ não, acabei abrindo a conta... eu abri a conta no meu nome, no Mercado Livre, mas quando a coisa começou a engatinhar, eu dava o CNPJ do meu pai pra começar a fazer minhas primeiras compras ali, né? Você usava principalmente nas compras, porque já eram as distribuidoras, já eram empresas maiores que estavam fornecendo. Exatamente. Mas no Mercado Livre você ainda estava com o seu. Eu ainda estava com o meu. Então, esse foi o primeiro start, mas aí entra o aprendizado do meu negócio de restaurante, né, das marmitas fitness. Que faltou um pilar. Que faltou um pilar. Exatamente, aí onde a VDV entra, né? Então... Só pra gente se situar, que data que nós estamos falando aí, mais ou menos mês e ano você tem? Quando você abriu essa conta? Abri essa conta em setembro. Um pouquinho antes de conhecer a gente. Exatamente, foi um pouquinho antes de conhecer, acho que uns 3 meses antes. 2, 3 meses antes. Teve esse voto de confiança, pegou os primeiros produtos, começou a negociar, ligar para alguns fornecedores. Isso, ali, exatamente. Um pouquinho, segundo semestre de 2024, mais ou menos. Exatamente. Legal. Mas ainda estava sem um pilar ali. E faltava conhecimento. Então, assim, aí eu tive meu primeiro aprendizado que me levou pro passado, né? Então, fiz o anúncio, tudo certinho, precifiquei do jeito que eu achava que tinha que precificar. A pessoa tá vendendo nesse preço, vou colocar esse preço aí também. Então, assim, foi tudo de, o pessoal anuncia assim, então vou anunciar assado. Aí, beleza, aí começou a vender, começou a me dar uma pecinha, outra pecinha, começou a ir e tal, eu não tinha aquele compromisso ainda de boletos pra pagar e tal, super flexível. Até que o Mercado Livre oferece, né? Aquele, faça o ads e tal, né? Ele acho que dá um bônus. Você teve um saldo ali, um bônus. Um saldo pra começar. E aí eu usei aquilo e deu certo, começou a vender. Eu falei, agora eu vou fazer isso aqui sozinha. Deixa eu usar isso aqui. Deixa eu usar isso daqui agora, né? Aí aconteceu o quê, né? Em dezembro, né? Eu vendi 3 mil reais em peças. Depois ali de 2 meses ali na plataforma. Só que em contrapartida eu tinha gasto os mesmos 3 de ads. Não tinha nem empatado, já tinha negativado. Eu já tinha negativado. Falei, tô ferrada. Eu acho que esse é um erro que todo iniciante em ads comete, né? Liga lá, começa a cair venda, não confere, vai indo, quando você vê. Exato. Exato. E naquela época eu tava dura ainda. Falei, como é que eu vou pagar isso aqui? Como é que eu vou fazer? O dinheiro entrou, vou pagar o ads. Eu falei, graças a Deus não tem fornecedor pra pagar. Aí, um fantasma gigante aqui atrás, né? Exato. Eu já fiz ali um tempo atrás cagada, eu não posso errar de novo. Exatamente. Aí, quando veio lá, eu falei assim, dá certo. O Mercado Livre dá certo e vende.
Só que eu não tenho conhecimento pra isso. Ah, você sentiu um gostinho e tal. Senti um gostinho, Que dava eu falei pra assim, escalar e dava pra fazer o negócio acontecer. Exatamente. Eu falei, não, isso aqui vende, só que eu não tô sabendo fazer da forma certa. Aí foi quando virou o ano, tal, não sei o quê. Aí em janeiro eu falei assim, eu vou procurar uma empresa, alguém pra me ajudar, né, pra fazer isso daqui. E aí na época, né, achei a VDV, acabei fazendo reunião com acho que mais 2 empresas também junto. Eu falei, não, gostei da VDV, gostei do pessoal. Aí, na época, a Jenny, né, que tinha me atendido e tal, não sei o quê. Jenny é raiz VDV. Exatamente. Não, vai dar super certo, vamos pra cima, tal, não sei o quê. Beleza, quanto custa? Aí, na época, a mentoria lá custava, acho que... Posso falar isso aqui? Pode. Pode? Custava R$12 mil. Caraca, falei, bom, 12 mil. E não era por um ano, né? Eram por 6 meses só. Era de 6 meses de 12. Você tava na Premium, né, na época? Tava. E aí eu falei, bom, beleza, já achei. Agora só falta pagar, né? Como que eu faço isso Como agora? é que eu faço? Eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho crédito, eu não tenho dinheiro, eu vou fazer como, né? Aí, beleza. Aí fui lá, na época, né? Aí pedi cartão de crédito emprestado, tal, não sei o quê. Na época foi minha mãe, né? Que deu pra mim. E aí, só que ela só tinha 6 mil de limite. Aí eu falei, poxa... Falei, queria fazer isso, né? Aí liguei pra Jenny, eu falei assim, eu quero fechar, mas eu só tenho 6. Aí ela, não, então vamos ver. Na época a Vitória, eu falei com a Vitória e tal. Aí ela falou assim, eu falei assim, eu posso fazer uma proposta? Eu vou passar os 6. Eu falei assim, me dá mais 2 meses, que aí eu passo o restante, né? Aí a Vitória confiou, né? A Vitória, não, então eu vou fazer isso pra você. Passo os 6 agora e daqui 2 meses a gente passa o cartão de novo, vai dar certo. Então fechou. Aí deu tudo certo, falei, caraca, então é isso, vamos começar o trabalho. E aí foi o start, onde faltava o último pilar, que eu já tinha tido esse problema, né? Já tinha me certificado que eu precisava de conhecimento para tocar o negócio. E agora eu tinha, né, a VDV na minha mão, execução eu tinha, mentalidade eu tinha. Estava recuperando, na verdade, na época, você tinha visto ali um foguinho, né? Você tinha exatamente, tinha visto uma luz no fim do túnel, tal, né? E aí foi quando a gente começou os trabalhos, tal. E logo no primeiro mês, né, a gente saiu de 0 para R$20 mil de faturamento. Só que agora, gastando R$2 mil de ads. Né? Uma baita controlado. Aí eu falei, agora eu tô no lugar certo, agora é isso. E aí foi dessa forma. E aí tudo isso começando dentro da casa da minha mãe, do meu ex-quarto, né? Eu já não moro com ela há uns anos. E aí ela me cedeu o quarto lá, tal, e falou, pode colocar suas pecinhas aí, tal, não sei o quê. E ali foi onde tudo começou. Caraca, sua mãe foi também um pilar em vários momentos das viradas ali. Exato, não, se qualquer coisa... E eu conheci ela, super querida. Exatamente. Hoje ela é cheia de orgulho, né, do Exatamente, processo. Ela confia muito, assim, né? Então, na hora de dar o cartão, não, pode vir aqui na minha casa, faz as coisas aqui e tal, não sei o quê. Então, ter esse apoio também dentro de casa é muito bom, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Então, assim, do pai eu levei puxão de orelha, né? Que serviu, né, também pra abrir a mente. E da minha mãe lá, todo apoio. Não, vamos fazer, vou te ajudar, vem pra cá e tal. Então, foi daí que começou. Porque tem uma virada de 0 a 20, beleza, mas tem uma virada de 20 a 1 milhão, que é uma distância grotesca, falando de um faturamento mensal, né? Que é um faturamento muito bom para quem está vendendo online, mas não é um faturamento vazio, né? Você não está falando de 1 milhão faturado e simplesmente isso, só no ego do faturamento. Você tem lucro e tudo mais, a gente pode aprofundar lá. Mas tem, nesse meio tempo, aonde a maioria dos empreendedores, principalmente para venda online, desistem. Porque se ele não enxergar essa luzinha no fim do túnel, né? Se ele não tiver sentido esse gostinho, eu falo, você vai ver que é uma escala muito acima do que você imaginava que poderia ser vender para todo o país de ponta a ponta. Se ele não enxergar isso daqui, não acender esse fogo, o outro lado é o mais provável, né? Principalmente quem não tem mentalidade. É da frustração, não deu resultado, não consegui fazer, e as pessoas geralmente vão apagar aqui, vão parar aqui. E você estava ainda num momento
delicado, um momento difícil, porque os 20 mil era um sinal muito positivo, mas ao mesmo tempo não resolvia a sua vida. Não. Eu acho que, assim, eu tenho convicção, conversando com você várias vezes e vendo outros empreendedores também, que o que te levou do 20 a 1 milhão em um curto espaço de tempo, fora do padrão, foi justamente a mentalidade da execução. Porque aqui você falou, mentalidade, tem vários outros tópicos, mas a execução. E você teve uma mentalidade de execução muito forte, que é o que eu acredito muito, eu e o Gustavo, a gente vive muito. Então, tenta trazer nesse sentido, no começo da jornada, como que você se comportou. Porque eu acho que isso aqui é uma grande lição, um grande aprendizado, que provavelmente você nunca mais vai deixar de levar para os seus negócios, para a vida, etc. A gente também não. Mas que talvez a pessoa que está ouvindo lá ainda não conseguiu entender o que foi de fato esse comportamento na prática. Porque eu sei o quanto que você trabalhou, o quanto você se empenhou, o quanto você estava em todos os plantões, hot seats, mentorias, etc. Mas tem alguma coisa a mais, que é a sua mentalidade de execução dos 20 até 1 milhão de faturamento mensal e que eu tenho certeza que vai continuar. Consegue fragmentar isso na história sua? Daquela época que ainda estava difícil, sabe? Sei. Hugo, execução, assim, é um dos pilares que realmente ele não pode ficar para trás, né? Então, assim, a execução, ele tá muito atrelado às suas metas, micrometas ali, e os seus combinados para você poder chegar até o ponto que você precisa, o que você determinou. Então, por exemplo, lá no começo, né, eu falava, eu não posso me dar o luxo de, tipo, isso daqui eu vou deixar para amanhã. Então, assim, procrastinar alguma coisa que você já determinou, isso não existe. Isso daí faz parte da execução. Execução, você tem que fazer aquele planejamento e seguir aquele roteiro, né? Então, hoje em dia eu converso bastante, assim, né, com pessoas que também estão dentro do Mercado Livre e é uma das coisas, assim, que eu identifico que as pessoas negligenciam bastante. Talvez uma das maiores falhas, né? Uma das maiores falhas. Então, assim... e aí... você precisa subir... você acabou de comprar os produtos e você precisa subir esses produtos, anúncios, essa semana. Então tá, eu vou deixar isso aqui pra semana que vem, porque essa semana não vai dar tempo. Então, assim, você vê frequentemente esse tipo de É um comportamento, né? É um comportamento errado, né? Um comportamento errado. Então, assim, aí você vai vendo que as pessoas vão se comportando dessa forma e cada vez mais os objetivos e tudo aquele planejado vai ficando para trás. E aí, quando chega depois de um mês, que a pessoa olha para trás, aí ela fala, não tive resultado. Mas, na verdade, você não teve resultado porque você deixou de fazer um monte de coisas que você precisava ter feito, né? Então, isso com certeza é uma das coisas que me fez, assim, ter o sucesso. Realmente não deixar nada para depois. Todos os meus combinados, todos os meus planejamentos, eles eram exatamente cumpridos, nem que, 11 horas da noite. Beleza, mas 11 horas da noite, mas eu falei que eu ia fazer hoje, eu vou fazer hoje isso daqui não vai ficar para amanhã, né? Então, todos os meus direcionamentos, né, com a equipe da VDV, com os mentores, com o pessoal, era tarefa dada, tarefa feita. Não tinha isso daí de, semana que vem eu faço, amanhã eu faço. Não, porque eu não vou alcançar meu resultado se eu deixar isso para fazer semana que vem, né? Então, hoje em dia eu vejo que as pessoas, elas não têm consciência disso, sabe? Acha que, isso daí eu vou fazer depois, isso daqui não é tão importante, né? Outro dia eu peguei às vezes, né, a gente troca ideia, né, entre os mentorados aqui da VDV, que é um grupo grande de alunos e tal. Aí a menina chegou para mim e falou assim... eu não tô tendo o resultado que eu esperava. Então, eu tô chateada por conta disso, por conta daquilo, nananã. Eu falei assim, qual que foram os direcionamentos que o seu mentor lá, que o pessoal da assessoria mandou pra você? Eles me mandaram aqui. Eu falei assim, então deixa eu dar uma olhadinha nisso. Aí ela me mandou uma lista, assim, de 15 tarefas. Aí eu falei assim, olha, você já fez tudo isso aqui? Você já fez? Então, fiz metade só. Eu falei assim, mas por quê? Porque isso daí eu não acho importante.
Eu falei, pô, se, você confiou numa empresa que pra te passar os direcionamentos, você tem que fazer. Porque você não pode nem cobrar, né? Como é que você vai cobrar uma coisa que você não fez? Uma coisa é, eles me passaram 15 tarefas, eu fiz e não tive resultado. Beleza, você tem argumento. Mas eu falei assim, você não fez isso aqui? Eu falei assim, você assistiu os vídeos? Ela, não, imagina, vou ficar assistindo vídeo. Você assistiu? Eu falei, eu assisti. Todos. Assim, eu maratonei. Eu falei assim, passei um final de semana. Eu falei assim, eu maratonei vídeo até, meia-noite, porque eu precisava entender, né, daquilo. Ah, então tá bom, então eu vou assistir também. Eu falo, cara, então assim, você vê que as pessoas, elas não estão dispostas a fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então... Cara, isso é uma característica forte da Maíra mesmo, porque você tá no grupo com ela, você vê que é passado um direcionamento no máximo, assim, 24 horas, beleza, tá feito. E agora? Terminei. Tá feito, e agora? Tá feito. E agora? O que eu faço? Tá feito. Calma, Maíra, vamos esperar, vamos ver como é que tá o resultado. Não, mas e agora? O que eu faço? O que eu faço? Então existe uma... Cara, eu até ia te perguntar isso, mas existe uma fome tão grande, assim, de atingir um determinado resultado, assim, depois eu vou te perguntar como que você faz isso, mas que a tua execução, ela é meio que até sem pensar, né? Pô, eu tenho um direcionamento, eu confio numa empresa, eu tenho pra onde ir, né? Mas por que você acha que tem gente que executa, como você, e que tem gente que simplesmente deixa passar... Prefere, procrastinar e falar, não sei se é importante, isso pra mim não é tão importante. Eu acho que isso... Posso interferir? Eu vou interferir porque eu vou deixar você complementar, que vai ser a cereja do bolo. Veja, por exemplo, é um padrão, né? Minha opinião é um padrão, até por isso que eu tô colocando no livro o modelo de mentalidade para execução, porque é um padrão. Você pega, por exemplo, dentro do clube. Todos que estão próximos ou passando de 1 milhão, que estão olhando para 2, 3 milhões, e com resultado, com margem, etc., que sobrevivem disso e vão viver muito melhor cada vez disso, eles têm um padrão. Então, Maíra, Marcelo, Manuel, Gabriel, Douglas, Diego, Felipe, Rafa. Então, você vê que tem as pessoas que estão sempre ascendendo, têm a mesma mentalidade de execução. Agora, pensa, por exemplo, a gente dentro de uma mentoria. Tem que dar um corte? Tenta manter assim, um palminho de perto, tá? Se quiser, pode puxar até um pouquinho mais perto. Beleza. Aproveitando, Gu, não se mexe bruscamente agora, mas tenta virar levemente um pouquinho mais de frente, assim. Você tá totalmente de costas. Você tem que virar um pouquinho aqui. Ah, tá. Isso, aí você pode olhar pra ela, mas assim, só não virar Show. totalmente o ombro, senão Show. fica... Se eu tivesse, eu tava lascado, eu tô com torcicolo. Fudido. Não, tranquilo, vambora. E você vê, por exemplo, o nosso comportamento nas mentorias. Cara, eu e o Gustavo, a gente é o rato de mentoria. A gente participa de imersão, de mentoria, de tudo que a gente pode nos últimos anos, de forma infinita. Eu listei no livro lá e, assim, de fato, é muita coisa nos últimos tempos. Só que era isso. O checklist tá ali, tá feito, tá pronto, qual que é o próximo? Mapa de execução, tá feito, qual que é o próximo? A gente acaba sendo até o chato de que procura mais trabalho para conseguir acelerar o resultado. E aí eu via, por exemplo, em você, o que a gente acaba fazendo nas outras mentorias. Tipo assim, vai falar com a Maíra de período em período, de tempos em tempos, ela tá muito acima do que eu esperava no faturamento. Então, Maíra, como é que tá aí? Tava em 300. Eu já tô passando de 500. Calma, Maíra, calma que vai ter mudança tributária. Aí. Beleza, não, eu vou fazer certinho e tal. De repente, dali 1 mês, 2 meses. E aí, Maíra, como é que tá? Não, já passei de 700, tô caindo pra casa dos 800. Aí, de repente, 1 milhão. Cara, que é acelerado no nível que a gente tá olhando, né? Porque, vou dar o panorama do nosso e aí no padrão você pode comentar. A gente saiu de 30, 40 mil de empresa, né? De um ano, pro outro 4 milhões. E pro outro 10 milhões. E hoje é o nosso ponto A, né? 10 milhões é o nosso ponto A e a gente tá olhando para um ponto B de 40 milhões em um ano. Então, assim, é quadruplicar de tamanho de empresa, quase quadruplicar o quadro de funcionários, mas é um ritmo realmente frenético, de execução acima da média, de uma mentalidade muito acima, e que eu vejo que você e os outros que estão tendo sucesso em até outros modelos de negócio têm exatamente isso. Então, esse comentário eu acho que traz como um padrão mesmo, a mentalidade de execução daqueles que fazem um negócio acima da média. É nesse caminho que você imagina também, ou você tem uma outra perspectiva? Imagino que é isso mesmo. Além da VDV também, eu acabei me associando também às outras mentorias e esse padrão de comportamento que você falou é
É o que é mesmo, né? Para as pessoas que têm sucesso, para as pessoas que têm resultado, né? Então, você vê que todas elas têm o mesmo tipo de comportamento, de execução, de mentalidade, né? Então, sempre buscando conhecimento, né? Então, é uma coisa que fica bem visível quando você começa a viver nesse ambiente, né? Próspero de pessoas que realmente fazem a diferença. E uma das coisas também que eu acredito, né? Que seja um ponto forte em relação à execução é a questão da autorresponsabilidade, né? Eu não passar a responsabilidade dos meus resultados da minha empresa para vocês, que é a VDV, né? Então, por exemplo, eu tô fazendo uma mentoria, a assessoria com vocês, eu não posso colocar a responsabilidade dos meus resultados em cima de vocês, né? Pô, eu tava querendo dobrar de faturamento e a culpa é de vocês, que eu entrei aqui na mentoria, achei que ia resolver todos os meus problemas e não resolveu. Então, eu vejo muito esse padrão de comportamento entre as pessoas também, de tipo, vim aqui fazer uma mentoria com o Hugo e agora eu vou sentar aqui porque ele vai resolver tudo. Terceiriza a culpa, né? Terceiriza a culpa, as pessoas terceirizam demais a responsabilidade, a culpa, os resultados, as tarefas, né? Então, isso é um padrão também que eu vejo em outros lugares, das pessoas que começam a dar uma patinada assim, elas não chamam a responsabilidade para elas. Sempre quando dá alguma coisa errada, a culpa é do outro. O outro que não fez, o outro que não deu certo por conta do fulano. Então, eu acredito que seja uma das coisas também que impede, assim, a pessoa de progredir, né? Eu vou pedir pra você parar de falar, senão você vai matar meu livro inteiro, assim, todos os capítulos, porque tem autorresponsabilidade e em negrito, em letra maior, não terceirize a culpa. Não Legal. terceirize a culpa. Caraca, então assim, é um padrão, né? A gente consegue chegar num consenso de que é um padrão de mentalidade, de fluxo de execução. Mas eu queria voltar um pouco na sua trajetória, Má. Você contou lá de trás como que foi a sensação do dia péssimo, né? Acho que foi a gota d'água ali, o dia que você teve a pior sensação, talvez, da sua vida. Foi. E qual foi a sensação quando você conseguiu alcançar o 1 milhão? Que vocês bateram o sino, que já tinham os colaboradores lá juntos, e que foi uma baita de uma conquista. Foi menos de um ano para sair do 0 para mais de 1 milhão, e que sua mãe estava lá junto, e que a empresa já estava mais estruturada. Como que foi a sensação? Passou um filme na tua cabeça? Meu Deus, foi um negócio assim, eu mandei vídeo, né, pra vocês, eu tava chorando, né, na hora que bateu 1 milhão, eu achei que ia ficar por uns 2 dias, assim, né, assim, acho que não é hoje que vai bater 1 milhão, vai demorar mais uns 2 dias, tal. E eu tava em casa, né, e eu tava numa ansiedade, assim, que eu tava o tempo todo, eu já fico com o computador aberto o tempo todo em casa, mesmo em casa, né. E aí, fui tomar banho, na hora que eu volto, assim, aí, 1 milhão. Caramba, bateu 1 milhão! Puta que pariu! Gente, palavrão, pode não ter problema. Falar. Tá à vontade. Caramba, já saí ligando pro pessoal do trabalho, pra minha mãe, pro meu pai, pra minha esposa, ligando pra todo mundo. Falei, bateu 1 milhão! Caraca, não acredito! E assim, foi um negócio tão surreal, porque o crescimento, ele foi tão rápido, assim, e eu fui vivendo tudo aquilo também, tentando viver cada momento do aprendizado, das conquistas. Foi tudo tão especial. E chegar naquele marco, né, de 1 milhão de faturamento dentro do mês, eu falei, caramba, que negócio surreal, que negócio extraordinário, porque, assim, as minhas outras experiências, né, como empresária, mesmo na empresa do meu pai que tinha sucesso, a gente batia um faturamento mensal ali de 400, 500 mil reais por mês. Então, assim, depois eu sozinha, vindo do quarto da casa da minha mãe, e tinha passado toda aquela trajetória, fazer 1 milhão. Caraca, essa parte eu não sabia. Você dobrou a empresa do teu pai, então. Dobrou a empresa. Eu acho que foi um processo de construção, assim, da tua identidade de novo, né? Porque você falou que quando você chegou no fundo do poço, cara, chegou um ponto que você praticamente perde a sua identidade. E quando você reconstrói isso, reconstrói um negócio em níveis de faturamento maiores do que antes. E ainda assim, por conta própria, é um negócio que você tocou, que você empreendeu, né, como como empreendedor à frente desse negócio. Eu imagino que, não só pelo número às vezes, mas pela revalidação de tudo aquilo que você falou, putz, eu de fato... Pô, sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu de fato sou essa pessoa, eu de fato consigo empreender um projeto grande, né? Exatamente. Então, ali, passou um filme na minha cabeça ali, né? De tudo aquilo que eu já tinha passado.
as conquistas que foram vindo, né, com o tempo ali durante aqueles meses, né, de trabalho. E o filme do passado, né, que foi o que você falou agora. Falei, caramba, fiquei... bateu esse milhão com 10 meses, né, de VDV ali. Então, eu passava um filme assim, eu falei, 1 ano atrás eu tava numa outra situação, totalmente com a autoestima baixa, perda de identidade, eu já não sabia mais se eu era capaz de empreender, do que fazer, e aí ter esse resultado, passa todo esse filme, valida realmente, eu aprendi, eu sei o que eu tô fazendo, e é esse o caminho, então... Reacendeu, né? A Maíra que tinha empreendedora lá de trás. Reacendeu. Acho que esse negócio da identidade é muito legal, porque revalida, né? Você tem na cabeça, inconsciente, conscientemente, os 500 mil que era o teto do seu pai ali, né? Exato. Tem um que foi pra menos alguma coisa. Então essas duas aqui estão validadas, mas não estava validado pra você 1 milhão, por exemplo. Porque eu mesmo tive uma sensação muito diferente quando destravou 1 milhão. Então, na nossa cabeça é algo muito extraordinário até que ele aconteça, né? Porque os próximos passos a gente já tá olhando também para 1, 2, 3, 4, enfim. Você sentiu que teve isso a partir do momento que você alcançou 1 milhão, você começou a enxergar outros horizontes, começou a olhar outros tipos de negócio, começou a destravar outras coisas para você? Nossa, até como identidade mesmo, mas como empresária. Até como identidade, porque assim, o faturamento de 1 milhão era uma realidade muito distante que eu nunca tinha vivido. E eu falei, não, isso aqui, até mesmo quando eu tinha empresa com meu pai, era uma coisa muito distante, né? Eu falava, para eu chegar nesse patamar, é algo que é muito difícil e tá distante, né? Algo que não tinha tocado ainda. Né? Algo que não tinha tocado. E às vezes até algo que tá distante, você pensa, putz, quando eu chegar na idade do meu pai, talvez seja possível, né? Porque ele percorreu toda a trajetória dele até chegar lá, né? Exatamente. Então, assim, foi um marco surreal, assim, dentro da perspectiva que eu tinha até ali, né? De vida, de empresária ali. Então... a partir do momento que bateu esse 1 milhão, e aí a gente fala um pouco também da questão do ambiente, né? Eu estava vivendo dentro da VDV com outros mentorados que estavam tendo o mesmo resultado, então a gente tinha essa troca de conversar, de ver que é possível. Depois, você vai para outras mentorias e, você vê pessoas realizando aqueles mesmos feitos, tal... Eu falo, caramba, é possível. Então, assim, às vezes eu até acabo me pegando, assim, eu falo, hoje eu falo de 1 milhão naturalmente, como se eu estivesse falando de um faturamento de 100 mil reais. Naturalizou, né? Naturalizou. Um comum, assim, naturalizou. Né? Então, assim, então hoje eu quero falar de um faturamento de 3, 4 milhões, eu quero falar de um faturamento anual, que nem eu tô vislumbrando lá, fazer um faturamento entre 15 e 20 milhões. Aí, quando você fala 15 e 20 milhões... Fala, caraca, como assim? 15, uma 20 boa milhões? Quantia de dinheiro, né? É surreal. É aquilo que o Hugo falou, né? Porque quando você tá numa determinada situação que você tem um teto ali, você tem um limite, uma frequência, e quando você rompe isso, você... Beleza, você ficou muito feliz e tal, mas eu acho que você dormiu, passou o dia, você falou, show, beleza. Agora o teto vira piso, né? Porque, exato. Isso acaba por se tornar algo padrão pra você, e agora... Você vai buscar um próximo teto, né? Total, e tem que estar ouvindo isso, né? Porque você falou de ambiente, mas é um ambiente até virtual, é um ambiente da mentoria. Por exemplo, a turma que está assistindo a gente aqui, ouvindo, seja por qualquer plataforma, à medida que você ouve mais esses números, à medida que você começa a acreditar mais nesses números, mesmo que você ainda não tenha alcançado, palpado esse número, ele começa a se tornar uma realidade, seja consciente ou inconsciente. Então, o ambiente molda realmente o nosso comportamento, o que a gente acredita, o que não acredita. Mas você teve, né, essa luz de que, tem gente fazendo, eu posso fazer. Sim, e algo surreal que aconteceu no final do ano, né, que aí eu tava com mais tempo pra acessar a rede social, ver o que o pessoal tava fazendo e tal, e aí eu tava lendo uma matéria do Exame, né, que a Jade Picon, né, que tem sei lá quantos mil seguidores no Instagram, lá 40, você sabe quem é a Jade Picon? Eu já vi algumas coisas. É uma influencer aí de que ela tem muito seguidor, mais ou menos isso aí. Aí ela abriu uma empresa... E aí, o primeiro ano dela de empresa, né, que foi o ano passado, tal, ela faturou 7 milhões e tava a matéria falando exatamente sobre isso. No primeiro ano ela faturou 7 milhões na empresa dela, tal. Eu falei, caraca, Jade Picon com 40 milhões de seguidores, sei lá quantos milhões de seguidores ela tem, ela fez 7 milhões... E eu, Maíra, lá...
Corre atrás aí já. Lá no meu anonimato. 220 seguidores. Corre atrás aí já. Caramba, É o low eu falei profile assim, que deu certo. Exatamente. Falei, até que não tá tão ruim não, hein? Caraca. É verdade. Engraçado, não é? Essas coisas. Mas é bom o pessoal ouvir, porque eu recebo muito lá no Instagram comentário quando eles estão muito distantes dessa realidade, né? Parece que até atinge, de certa forma, as pessoas de um modo meio negativo, quando se fala do faturamento, fala dos milhões e tal. É muito discrepante da realidade da maioria das pessoas. Verdade. E é legal trazer a história real de pessoas reais, que saíram do zero, e às vezes saíram até de uma situação mais difícil e conseguiram fazer. Para elas verem que não é... Em alguns casos, sim, beleza, pode ser a internet mostrando alguma coisa que não exista, dinheiro fácil, essas coisas para mim não existem. Mas quando na realidade pega alguém que tem um modelo de negócio de verdade, que tem o estoque físico, tem a economia real e que, sim, ele prospera a ponto de alcançar mais de 1 milhão, essas pessoas começam a acreditar. Ou pelo menos ter aquela luzinha no fim do túnel que você enxergou lá no começo, sabe? Então é importante passar isso pra galera, porque é diferente. Eles não conseguem conceber ainda um número igual você está falando com naturalidade. 7 milhões, 10 milhões, 20 milhões. E aí tem números maiores que a gente às vezes não está convivendo, mas começa a ser natural, começa a ser normal. Exatamente. E, a gente tem aqui uma missão de tentar compilar tudo que tem aí nessa cabecinha para trazer pra galera aqui. E eu queria levar para um outro lado. O que você está planejando para 2026? O que vai ser o seu plano de 2026? Falando dos marketplaces, falando da sua empresa, ou até mesmo de novas iniciativas. O que você tá bolando aí nessa cabeça, que eu sei que não tá parada. Tava em Fernando de Noronha, né? Parado um pouco. Você viu? Coisa boa, e agora tá voltando à tona. O que vai rolar em 2026? Conta pra nós. Então, né, no ano passado, né, como a gente teve esse crescimento astronômico, assim, esse ano, pelo menos pelos próximos 3 meses, né, a gente está montando um planejamento lá da empresa de realmente consolidar todos os resultados, né, que a gente conseguiu e melhorar, porque tudo aquilo que é bom ainda dá para melhorar, né? Sempre dá, né? Sempre dá para melhorar. Então, esses próximos 3 meses a gente vai arrumar a equipe, né, dentro da empresa. Eu acabei trazendo algumas outras empresas para me ajudar em questão de uma assessoria financeira, que hoje eu tenho lá também, que agora está fazendo o estudo dos números, porque a gente tem um DRE muito bem apurado e tal, mas sempre dá para a gente melhorar fluxo de caixa, compras. Então, essa empresa vai ajudar também a estruturar a empresa. A gente tem também mais uma assessoria tributária também, que esse ano também vai fazer os ajustes que precisam ser feitos, né, para a empresa ficar redondinha ali. Então, os primeiros 3 meses a gente vai trabalhar em cima disso, né? Mais estruturação. Estruturação. Então, a gente vai estruturar a casa. Mesmo assim, estruturando a casa, ainda a gente almeja um crescimento aí de pelo menos uns 30%, né, nesses próximos 3 meses. Qual que é o número do ano, 2026? Pode abrir? Olha, Respirou fundo porque o número é grande. Pode falar. Olha, que não tem problema. Eu tô almejando, assim, pelo menos a gente ficar na casa ali dos 2 milhões aos 2 milhões e meio o mês, né? Então, essa meta aí, acredito que dá pra gente alcançar até o final do ano, não, até o meio do ano. Então, primeiro trimestre, mais estruturação, depois pé no acelerador, para talvez virar já o semestre fazendo essa média. Exatamente, fazer essa média aí. E uma coisa legal, né, que a gente já conversou bastante também, é que o Mercado Livre acabou me trazendo também outras portas e outras possibilidades de negócios também, né? Então, assim, quando a gente pode falar de importação, né? Falar, pô, será que eu posso investir em importação? Como é isso, né? É um mercado também que eu quero dar uma olhada esse ano, né? Mercado de importação. E várias outras coisas que vão surgindo, né? Outros negócios que vão surgindo, por exemplo, de repente, fazer uma outra conta, ou de repente, migrar para outros negócios que estejam relacionados também, né, ao Mercado Livre. Então, hoje eu tenho ideia, assim, de montar um produto digital, né? Voltado realmente para todo o aprendizado que eu tive, né, dentro desse 1 ano, que eu acho que pode ajudar bastante pessoas, né? Então, assim, cada vez mais o tempo vai passando e é engraçado que essa mentalidade e essa prosperidade, né, que você vai
que vai fluindo durante o nosso caminho, ela vai te abrindo várias portas, várias Vai exalando, possibilidades, né? vai exalando. Então, assim, acaba chegando muita coisa até você. Então, é uma coisa que esse ano eu quero explorar também. As outras possibilidades e que o Mercado Livre tá me trazendo também. Acho que é uma questão que acontece muito, que o pessoal, às vezes, pensa em... Putz, eu vou começar esse negócio, na onde que vai dar? Não sei se vai dar certo, mas quem tá no movimento, né? Quem tá no corre, como dizem, né? Quem tá no movimento, a sorte pega quem tá no movimento, né? Na verdade. Então, a sorte, tipo, vai te encontrar pelo caminho, vai te encontrar fazendo pesquisa de mercado, vai te encontrar no evento de networking, vai te encontrar... numa oportunidade que você encontra o teu fornecedor. Então, quem tá executando, né? Quem tá fazendo acontecer, sempre surge esse tipo de oportunidade, né? Sempre surge, uma oportunidade nova, igual você encontrou com a gente quando você veio naquele evento presencial aqui na empresa e, surgiu a oportunidade pra você migrar pra dentro do clube, que eu tenho certeza que foi virada de chave pra você também. Então, assim... Quem tá correndo, quem tá executando, sempre aparece o que tem que ser feito. Nossa, é impressionante. No meio do caminho, né? E é aquele ditado, dinheiro chama dinheiro, sabe? Não é verdade? Meu, você vai percorrendo, você vai fazendo as coisas, daqui a pouco uma coisa que você nem esperava, brotou um negócio aqui que você nem tava esperando, né? E assim vai acontecendo, né? Então, o ambiente, né? Hoje eu faço parte do VDV Club lá, que tem vários outros sócios ali que também estão no mesmo caminho. E só entre nós ali já vai surgindo um monte de coisas novas ali entre nós, né? Fora conhecimento, né? O networking que a gente sempre tá agregando um no negócio do outro. Vão surgindo novas oportunidades. Que nem dos membros lá me mandou mensagem. Eu conheci um fornecedor que, ele vende exatamente o autopeças, a linha que você trabalha. Já tô te conectando com ele. Então, legal. Assim, e eu já entrei em contato com o cara, tal, e aí a gente combinou de se encontrar pra gente poder fazer negócio. Então, assim, negócio chama negócio, ambiente próspero chama prosperidade, e é isso, né? Acho que é um ambiente, né, de prosperidade. Já tem gente lá fechando sociedade, o Marcelo e o Douglas estão como sócios agora, distribuidora. Você e o Rafa já tinham uma conexão legal, mas vocês também já sempre se ajudam, né, na jornada. O Rafa também está começando a crescer. Diego com o Felipe também estão juntos lá em Montemor acelerando. E agora que a gente tem vários encontros presenciais, a galera acaba, querendo ou não, gerando essa prosperidade recíproca ali, porque tá tudo num ambiente muito forte, né? E Maíra é embaixadora VDV 2026, né? Já é um spoiler que vai começar a falar com a nossa galera dentro das mentorias, né, Maíra? Com certeza. Precisamos marcar isso daí, que vai falar sobre mentalidade, empreendedorismo. Acho que os 3 pilares aqui cabem muito bem em qualquer situação, né? Conhecimento, execução, mentalidade, que é algo que a gente quer transbordar dentro da mentoria para que também mais mulheres empreendedoras, mais pessoas consigam entrar nessa linha de execução e conseguir ter mais resultado, assim como você teve, né? Então, acho que vai ser um baita de um projeto. A gente está junto nessa aí para 2026, né? Então, é um dos projetos que tem para rodar. Vai ser bacana, hein? Que legal, fico muito feliz com o convite, né? Já ficou público, agora não tem como fugir, entendeu? Não, antes era bastidor, agora tá público. É isso aí, eu fico muito feliz com o convite, né? De poder contribuir com o pessoal, é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu acho que conhecimento guardado é conhecimento perdido, né? Total. Então, assim, realmente você passar o conhecimento para frente é você multiplicar, né? Então, multiplicar resultados, ver mais pessoas conquistando também alegra o coração e é o que a gente está querendo, né? Que todo mundo tenha prosperidade e ache caminhos, né, para a vida. Então, eu tô super feliz de poder participar no projeto com vocês e eu tô super alinhada, né, com essa questão da cultura, de vamos fazer acontecer, vamos para cima e poder também ajudar essas pessoas aí que estão buscando um caminho, como também aconteceu comigo, que eu tava precisando de uma direção, né, antes de entrar aqui, e vocês foram super acolhedores, né, então poder dar esse suporte também para os próximos que chegarem, para as pessoas que estão aí também patinando, vai ser muito legal. Teve uma coisa que você falou aí que foi muito massa, antes de eu te fazer a pergunta matadora aqui, eu até comentei, acho que num dos episódios, mas foi um podcast que eu ouvi, o Pedro Sobral, de 2020 ou 2021, que eu também tava num momento de virada e tal, de construção fortíssima, e ele falou isso. Falou, o seu sucesso está diretamente ligado à quantidade de pessoas que se ajudam no meio da jornada. Quanto mais pessoas, mais chance do seu sucesso ser aumentado, multiplicado, etc.
E eu vejo isso. A cada vez que a gente cresce mais como VDV, alcança mais pessoas, ajuda mais pessoas, transforma mais vidas, mais oportunidade aparece, mais a empresa cresce, mais os colaboradores estão comprados, mais a cultura ela se consolida, mais a gente consegue ter uma visão diferente das coisas. E eu acho que tá nisso, né? De conseguir multiplicar na vida das pessoas. Exato, e a gente não tá falando de interesse, a gente tá falando de contribuição genuína, né? De realmente você tá ali contribuindo com a pessoa. Pô, eu já trilhei esse caminho, então eu posso encurtar esse caminho junto com você, eu posso segurar na tua mão, vamos junto. Porque eu acho que no final das contas é sobre isso, né? A realização final também não é só sobre dinheiro também, né? É sobre... Não, tem muita coisa envolvida, né? O ser humano, ele foi feito, né, para viver em sociedade, para se comunicar, para se ajudar. Então, a partir do momento que você tem essa troca, né, com as pessoas, é um negócio que alegra seu coração, você se sente útil, né, na jornada de alguém, você se sente que você tá ajudando também aquela pessoa, né? Então, é maravilhoso poder se conectar dessa forma, né? E se fosse só sobre dinheiro, tem muito negócio sem propósito, sem valor, sem cultura aí no mercado que você poderia fazer para ter retorno financeiro muito rápido, muito mais rápido, só que não pega, né? Não bate com os valores, com essa questão que você falou, pô, de ajudar genuinamente, de fato ver as pessoas também vivenciando o que você vivenciou. Se fosse só sobre dinheiro, teria muitas outras formas não honestas de fazer dinheiro, né? Então, isso crava que não é sobre dinheiros apenas, né? Exatamente. Boa. Má, olhando para toda essa trajetória, olhando para essa história maravilhosa, né? Parabéns por esses resultados. Eu sei que 2026 vem muita coisa boa pela frente ainda, né? Mas olhando para trás, o que você, hoje, né, concebendo tudo isso, o que você gostaria de ter aprendido antes? Essa é para pensar mesmo. Olha, esses insights, né, que eu tive depois de apanhar bastante, assim, né, de conhecimento, execução, mentalidade, são coisas que eu gostaria de ter assimilado antes, né? Então, por exemplo, eu falo, pô, é fácil falar depois que aconteceu, né? Mas... devia ter começado no Mercado Livre antes, devia ter procurado a VDV antes, mas eu acho que tudo faz parte de um processo, né, de você assimilar, de você entender, acho que cada um tem a sua jornada, né, eu gostaria realmente de ter aprendido isso antes, né, que execução e força, né, ele, sem conhecimento... É só como se você fosse um trem desgovernado, vamos dizer assim, né? A força do braço não se faz tudo também, não né? se faz tudo. Precisa ter um pouco de cada ali dentro do teu planejamento, da tua jornada, né? Então, era algo que eu gostaria de ter aprendido antes. E, por exemplo, quando eu vou conversar hoje com as pessoas, né? Eu, pelo menos, tento identificar, né? Que as pessoas... Pô, e aí, Má, eu tô tentando e não tô conseguindo. Então, são três coisas assim que eu já tento identificar de cara, né? Fazer perguntas ali pra tentar arrancar aquilo da pessoa, pra ver se, é falta de execução, falta de mentalidade ou falta ali realmente de conhecimento, né? Então, acho que você realmente passar isso pra ajudar alguém, você identificando uma dessas três coisas, você já consegue ali falar pra pessoa, pô... Você tem bastante força, você tem bastante execução, mas, sua mentalidade tá fraca nisso daí. Você tá vendo muito problema onde é solução, né? Ou, pô, você tem muita força, muita garra, mas tá te faltando conhecimento, né? E aí você aprender isso e conseguir passar isso pra frente é algo que eu gostaria de ter aprendido antes. Então, assim, quando eu converso com alguém, eu tento realmente prestar atenção nisso daí. Bom, eu acho que assim, a sua trajetória ela já ajuda e ensina muita gente, sabe? Mostrar que é possível, mostrar como que você fez, como que você se comportou, acho que já é uma baita de uma aula, né? Mas eu acho que você já tem encontrado algo que é maior dentro de você, que é compartilhar isso, que é contribuir na vida das pessoas. Então acho que pra gente fechar, mas seria legal se você puder mandar uma mensagem ali na sua câmera pra galera, que provavelmente
que estão assistindo ou estão começando a empreender, ou pensam em um dia empreender, ou começaram e talvez estão com dificuldade, ou se encontram no estágio que você teve alguns meses atrás, ou até mesmo estão no estágio que você está hoje, faturando bem, mas que às vezes precisam um despertar na visão ali. Eu acho que a sua mensagem é muito bem-vinda para a gente ir fechando com chave de ouro esse papo, e nada melhor do que a sua mensagem ali. Então, manda ver ali na câmera. Pessoal, se eu for dar uma dica para vocês, né, continue na jornada de vocês, mantenham o foco, a disciplina, a mentalidade próspera, a autorresponsabilidade, que é super importante dentro dos negócios, né, você chamar a responsabilidade para você, a execução. Não existe trabalho fácil, tá? O trabalho, para ele vir com resultado, ele é difícil, ele é desafiador, né? Precisa no começo, né? E eu falo assim, até eu hoje que já tenho esses resultados, eu não meço esforços, né? Para tá alcançando cada dia mais as metas que a gente coloca, né? Dentro da empresa. Então, isso é super importante. Mantenham sua mentalidade positiva, execução, e procurem sempre ambientes também que agreguem para vocês, né? Conhecimento. Então, seria isso. Boa. Mensagem Obrigada. final, Gu, junto. Parabéns pelo resultado, Banheiro. Acho que essa execução alinhada ao conhecimento, alinhada à tua mentalidade, naturalmente daria esse resultado. Então, parabéns. E obrigado por ter vindo. Você é muito bem-vindo aqui sempre. E esperamos você, possivelmente, para um próximo papo, continuar essa conversa aí. Exatamente, é isso daí. Né, os eu tô próximos capítulos. Os próximos capítulos, eu tô Acelerados. assim, sempre esperando o próximo passo. Vem aqui pra eu tô bater ali o sino de novo, pô. Exatamente. Não, hoje E ó, já bate. eu não peguei minha plaquinha de 1 bi ainda não. O pessoal já me mandou mensagem lá da empresa, falou, você traz essa plaquinha aí, hein? Quem vai pegar o Marcelo na próxima imersão aí, ó. É isso aí, Já viu? então fechou. Má, muito obrigado, viu? Parabéns pela jornada. Massa demais. Eu fico muito contente, né? Pra mim, de fato, é gratificante ver as pessoas que a gente acompanha desde o zero e até agora empresários de verdade que vão para voos ainda mais altos. Eu tenho certeza que você vai por esse caminho. E eu acho que o pessoal agora te encontra nas redes sociais também, não é? É isso aí. Agora Como que eles te encontram lá no Instagram? o meu Instagram, Maíra Augusto. Vai falar né, da pra Virgínia adicionar. lá ou não? Putz, não. Brincadeira. É sobre mentalidade, é sobre negócios. Exatamente, sobre mentalidade, negócios, foco. Então, a gente vai estar falando sobre esses assuntos aí, que foi mais ou menos o que a gente pincelou hoje, que é o assunto que eu acredito que faz a total diferença, assim, na vida do empreendedor, né? Boa, sensacional. Obrigado, viu? De coração. Turma, baita de um papo. Começamos com o pé direito 2026. Maíra Augusto, Gustavão, uma salva de palmas para essa galera. Isso aí. E olha só, se você tá pelo YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal. A gente vai ter no mínimo 2 episódios por mês. Você vai poder estar nesse ambiente com a gente, compartilhando a mesa com assuntos de negócios, estratégias para vendas online, entre outros empresários e empreendedores, para compartilhar também suas jornadas aqui. E caso você estiver no Spotify, segue a gente já lá, porque também todo o áudio e o vídeo vai ficar disponível para você nos acompanhar. Vai ser um prazer contribuir na sua jornada também. Então tamo junto, te vejo no próximo episódio. Tchau!